Boa noite, estamos começando o nosso programa Gestão aqui na TV Univates. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos conversar aqui com o Marcelo Sommer, da M. Sommer Produções. Acho que não tem quem não tenha já participado de algum evento teu, não tem quem não tenha ouvido M. Sommer Produções em todas as nossas atividades e bons eventos que a gente participa. Vamos conhecer um pouquinho então o Marcelo e saber um pouquinho sobre esse segmento aí, que é um segmento importante e que está numa profissionalização legal, né? Vamos ver isso também contigo aí. Marcelo, quem é o Marcelo? De onde vem a tua experiência, a tua visão de mundo e de onde é que surgiu especificamente a M. Sommer? Bom, vamos lá. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bom, de onde surgiu o Marcelo? A minha vida profissional começou muito cedo, não nessa área, claro, né? Mas eu já comecei a trabalhar com 11 anos de idade, vendendo picolé, fazendo aquelas coisas. E com 13 anos eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Hoje em dia eu acho que nem é permitido isso, né? Mas 16 em diante. É outra realidade. Mas isso com 13 anos numa loja de autopeças, que não tinha nada a ver com este ramo, né? Mas a minha paixão pela música e por essas coisas foi muito precoce. Tanto que eu lembro, quando eu tinha 12 anos, meu pai e minha mãe perguntando o que eu queria de Natal. E eu pedi um alto-falante. Um alto-falante? Eles não entendiam cara, com 12 anos, o que é um alto-falante, né? E realmente ganhei alto-falante, fiquei 2 noites sem dormir, alisando aquele alto-falante. Construí caixa de som com papelão. Era uma coisa assim que meus pais não conseguiam entender, e nem eu, certo? Hoje sei de onde veio isso, né? Sim. Porque meus pais não tinham nenhum tipo de ligação, meu pai era mecânico e tal. E essa questão foi indo, então eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas já aos finais de semana, com 13 anos eu já cobrei meu primeiro cachê como DJ, fazendo eventos. E era meu hobby esse, de final de semana, e eu comecei a gravar fita na época, de noite e fim de semana, a minha vida já era essa. E isso foi evoluindo, e eu sempre o meu pai sempre foi muito exigente nas questões de qualidade, de capricho, então foi uma coisa que eu já fui, meio que veio de berço. Incorporando isso. Nesta loja de autopeças que eu fui trabalhar e trabalhei 10 anos, também o meu chefe era muito exigente, então parecia meio casado até com meu pai, parecia as coisas combinadas, né? Então isso foi se tornando uma cultura para mim, né, de fazer as coisas bem feitas. E eu me dava ao luxo, então, de fazer os meus eventos e casamentos, que eu tocava já na época, né? Claro, não eram essas estruturas de hoje, era um carretãozinho com som, sem muitas estruturas de iluminação, que na época não tinha. Mas eu me dava ao luxo de fazer um negócio bem feito e já cobrar um pouco um valor por isso, acima das outras pessoas que às vezes reclamavam, é caro, pô, então eu fico, esse fim de semana então eu vou ter em casa livre, né? Já que era um hobby, né? E depois de 10 anos aí, eu acabei abrindo a Planet Laser, que primeiro foi no centro, depois a gente colocou no shopping também, que foi a virada de chave ali do vinil para o CD, né? Então nós fomos a primeira loja que era exclusiva de CD em Lajeado. Vivemos todo o boom que foi o CD, né? Fim do ano não se dava outra coisa de presente, a não ser um CD, vale presente. Então, e na loja foi o momento que eu acabei, o shopping ali principalmente, conhecendo muita gente, porque a gente atendia na loja, então esse trabalho se ligava mais com a parte de eventos, né? Porque eu continuava fazendo os casamentos para o fim de semana, que não era meu negócio principal, mas o envolvimento acabou aumentando, porque eu já fazia as escolhas musicais na loja, aquela coisa toda, né? Em seguida a gente abriu a Sommer Livraria no shopping também. A gente mantinha as 2 lojas. E o que aconteceu? Depois, quando o CD começou a descer, né? Confesso que na parte de gestão eu demorei um pouco para sair do negócio. Aquela questão da paixão, vai melhorar, mas estava escrito era mais o final. Mais torcedor do que mais gestor. torcedor do que gestor, mais coração do que qualquer outra coisa. E demorei um pouco, mas enfim, acabei saindo. E aí naquele momento, maturidade e tudo, que eu decidi fazer o que eu gostava. Então, eu abri uma livraria por oportunidade, não era bem... O CD estava muito ligado, né? Mas aí eu disse, não, eu confesso que até
eu mesmo sentia um certo preconceito. Pá, vou viver de som e luz, parecia uma coisa meio, né, de vagabundo. Mas viver de festa, né? Parecia uma coisa... Tanto que até hoje as pessoas às vezes perguntam para mim, cara, o que tu faz dia de semana? Não faz nada. Tu trabalha também ou só faz festa? Então, naquele momento ali, que isso faz uns 16 anos mais ou menos, que eu fechei as lojas e decidi, tipo, se eu não tiver a mesma rentabilidade, eu quero fazer o que eu gosto, né? Certo. Então, foi aí que a gente também investiu na parte mais dessas produções todas de iluminação. Então, foram investimentos pesados em cima disso. E, graças a Deus, as coisas foram acontecendo naturalmente, porque já tinha um certo nome no mercado, o pessoal já conhecia o trabalho, então quando a gente apresentou uma estrutura maior, o mercado acabou comprando isso automaticamente. Perfeito. Né? Deixa eu pegar dessa tua fala. Tu achas que hoje o mercado ele já está profissionalizado de acordo com o teu perfil ou ainda existe um tanto quanto de amadorismo nessa área? Nossa, nós vamos poder falar muito tempo disso se tu quiser. Não, o mercado está muito longe de ser profissionalizado. Certo. Quer dizer, tu ainda és uma exceção. Considero e não tenho medo de dizer isso, que sou uma das exceções. Se a gente falar a nível de Estado, a gente cita na mão poucas empresas que têm esse caminho. Eu me envolvi e me considero um entusiasta, inclusive, de profissionalizar esse ramo e os eventos como um todo, né? Eu participei da gestão da ABEOC, que é a Associação de Empresas de Eventos no Brasil. Certo. Numa gestão de 3 anos, onde eu busquei, principalmente para a nossa região, algumas parcerias e consegui realizar com o SEBRAE, a ABEOC, a BNT, alguns programas de selo de qualidade, que envolveram algumas empresas que acreditaram. Inclusive a Sommer, eu participei desse processo. No ramo de som e luz na ABEOC, foi só a minha empresa e uma outra de Porto Alegre que conseguiram chegar no final e conquistar esse selo de qualidade em todos os processos, né, como evento. E, enfim, esse entusiasmo vai além. Inclusive agora, recentemente, nós assumimos, ano passado, uma feira de noivas que tem na cidade, que é a Expo Noivas. E ela era administrada por um cara do Paraná, que vinha aqui fazer a feira. Muito amigo meu, mas o cara não tinha preocupação com a sustentabilidade do negócio. E acabou que a gente acabou negociando. Mas aí eu pergunto assim, isso não está no meu escopo de trabalho. E aí entra essa parte minha do entusiasmo de querer cada vez mais profissionalizar esse meio. E trazer mais gente para dentro dessa cultura da profissionalização. Isso, porque Lajeado eu já considero um berço de qualidade em serviço. E isso não só em eventos. Claro. A gente pega vários ramos aí, da área de móveis, uma galera que quase nem trabalha mais em Lajeado e é muito mais valorizada fora pela qualidade, né? E com eventos não é diferente. Tem várias empresas aqui de Lajeado, do Vale do Taquari, que exportam trabalho para o estado inteiro. E quando chegam nos lugares, as pessoas até estranham o tamanho da dedicação, da qualidade, das pessoas. Então isso é natural daqui, né? Essa região é muito exigente, né, com o serviço. Show. Olha só, Marcelo, fechamos o primeiro bloco, conhecemos um pouco então da história do Marcelo, de como é que surgiu esse ambiente da Sommer, mas vamos conhecer um pouquinho também o que a Sommer tem como produto, serviço, como é que é o dia a dia e o ambiente de prestação desse serviço, que não é só Lajeado, como o Marcelo comentou agora. No segundo bloco vamos ver esses detalhes. Marcelo Sommer, da Sommer Produções, está aqui conosco falando sobre a sua empresa e o seu segmento. Marcelo, o que é que a Sommer oferece? Qual é a forma de relacionamento da Sommer com os seus clientes, né, nesse ambiente, nesse segmento? Sabe que a gente se pergunta muito lá dentro também, né? O que a gente oferece? E nós chegamos à conclusão que a gente não vende som, iluminação, imagem. Nós vendemos hoje segurança. Mas, o que tem a ver com segurança? Mas segurança passa por várias coisas, né? A segurança de que as coisas vão funcionar na noite do teu evento, que é única. Tu não vai transferir teu casamento porque parou de funcionar a iluminação. Certo.
Então, como se vende essa segurança? Tem toda uma estrutura de manutenção por trás. O equipamento sai de um evento, volta, passa por toda uma manutenção e vai para o lugar dele, para ter a certeza de quando for para o teu evento, vai funcionar. E ainda assim, a certeza não é 100%, porque são equipamentos eletrônicos. Mas, se não tivesse esse trabalho, esse percentual cai drasticamente. Segurança, quando a gente fala de botar uma equipe treinada, uma equipe uniformizada, uma equipe com todas as normas de NR35, NR10, tudo que envolve uma segurança que isso não vai esbarrar no cliente. Tem um CNPJ responsável por trás. Então, se a gente passar por todas as coisas, transporte próprio, segurança que as coisas vão chegar quando tem que chegar. Então, olha, eu acho que 80% dos itens, quando a gente fala de características e benefícios dos serviços oferecidos, segurança vem em primeiro lugar. Certo. Então, equipamentos. Hoje qualquer um tem acesso a comprar equipamentos, né? Então agora tu manter o equipamento em ordem, tu ter as pessoas treinadas e prontas para entender qual é a missão daquela empresa que está indo oferecer o trabalho. Então eu acho que é todo um bolo aí, um conjunto que acaba no final dando segurança para o cliente que está contratando. Certo. Essa segurança, essa tranquilidade é importante, né? Que a pessoa faça essa mensuração, faça essa avaliação. Em geral, o cliente chega lá e ele já tem um formato, ele tem uma estrutura, ele tem uma demanda fechada, ou tu dentro da tua visão, da tua experiência do segmento, tu também coloca à disposição dele uma certa consultoria. Olha, estou pensando em fazer um evento assim, quem sabe a gente faz aquilo e tal. Como é que funciona essa relação? Consultoria, eu te digo que ela é em 99% dos eventos. Certo, está embutido. Está embutido porque, vamos lá, nós vamos fazer o teu casamento. Tu não tem obrigação de ter conhecimento técnico das coisas que a gente está oferecendo, certo, né? Então, normalmente vai ter um organizador envolvido, um decorador, mas hoje o nosso maior desafio é fazer um orçamento. Que as pessoas ligam, cara, quanto custa som e luz para o meu casamento? Isso depende. Depende de muita coisa. O tamanho do lugar, o projeto de decoração, porque principalmente a iluminação decorativa, a iluminação cênica, ela depende de várias coisas, né? É óbvio que a gente faz essa construção com o cliente e claro que depois entra numa parte financeira, diz, bom, agora eu estou querendo cortar, mas está tudo aqui explicado. Ó. Tu vai tirar isso, tu está sabendo que vai perder. Certo. Que hoje eu acho que a maior dificuldade é não ter essa assessoria e as pessoas olharem só o preço. Muito chega, quanto é o teu ponto de luz para luz decorativa? Eu nem falo o preço. Em primeiro lugar, tu quer um ponto de luz de quantos watts? Tu quer de luz quente, tu quer de LED, o LED tem quantos watts? É um 3 em 1 ou acende a metade cada vez? Aí o cara diz, não, é um ponto de luz. Pois é, ponto de luz não é ponto de luz. Ele vai estar ligado num sistema que tu tem controle de dimmer, de cor, de programar cenas, ou ele vai estar ligado na tomada e tal. Então isso pode variar de R$15 até 60, dependendo do que tu quer. E isso vai influenciar diretamente depois na hora da fotografia e da filmagem. Mas aí o cliente, às vezes, no meio do caminho, acaba caindo em algumas armadilhas comerciais. E aí depois, quando vai ver o resultado da fotografia, às vezes contrata o melhor fotógrafo e não contrata uma luz adequada, o resultado, depois até o fotógrafo vai passar por ruim, né? Claro. Vocês têm algum tipo de relacionamento, ou vou refazer, é impossível não ter um relacionamento com outros fornecedores, né? Com certeza. Nesse segmento. Quer dizer, as parcerias são importantes, né? São importantes, né? E principalmente, a gente estava falando de profissionalizar, né? Que eu acho que isso tem que olhar muito. Como nos últimos anos essas produções aumentaram muito, né? Acaba vindo junto o oportunismo. Certo. Então é de definir, tu trabalha com buffet, eu não posso querer comprar o cara do buffet querer me vender a luz, né? Ou vice-versa. Então cada profissional na sua área, com as suas expertise, né? E o que acontece muito os caras vêm lá e querem me contratar só o som porque estão pegando uma luz mais barata. Aí eu começo, mas aí na noite isso tudo vai ser ligado junto. Aí se as coisas começam a dar brete e começa a cair a luz. Em primeiro lugar, que olha para o som. Então, tu tem que ter uma equalização para essas coisas andarem juntas, né? Certo. Tu disseste antes no primeiro bloco que hoje a referência de serviço do Vale do Taquari é muito reconhecida já fora.
a M-Sommer atua bastante fora de Lajeado e região? Atuamos bastante, né? Tem algumas regiões mais fortes, né? Eu posso dizer até que é Porto Alegre e Gramado. Inclusive, agora há pouco antes de entrar aqui, ainda um amigo me ligou que a filha dele foi olhar 5 ou 6 locais em Gramado para fazer a festa lá. Aí me deu a boa notícia de que, pô, cara, foram em 5 lugares e pediram indicação de... quem vocês acham fazer som e luz? E todos os locais nos indicaram como a referência para fazer. Fiquei bem feliz com essa notícia há pouco aí. Mas são 2 lugares que a gente trabalha bastante porque a parte corporativa, principalmente, ela ocorre muito em Porto Alegre e Gramado. Certo. E Gramado também está ficando muito forte nessa questão de casamento, né? Tem espaços muito bacanas lá, assim como surgiu aqui na região também. O pessoal está procurando muito esses espaços diferentes, saindo do salãozinho quadrado e branco, né? Para espaços ao ar livre, enfim, espaços diferentes. E Gramado tem o seu charme, né? Claro. E acaba que muitos eventos sociais estão saindo lá. A maior parte dos eventos ainda são de pessoa física ou essa questão do corporativo está num volume já bem considerável organizacional? Olha, pela a cultura que a gente colocou, nosso ainda maior é o social. Social. Mas o segundo lugar é o corporativo, bem forte também, né? Sim. Em terceiro lugar fica a área de shows, porque a área de shows ela depende muito de bilheteria normalmente. E aí o nosso trabalho acaba, às vezes, o valor ficando um pouco alto para esse pessoal, que acaba optando por, às vezes, valores mais em conta para fechar a conta dos eventos, né? Sim. Que na hora da empresa ou do evento social, as pessoas valorizam mais a qualidade, a prioridade do que o valor final, né? Claro. Legal, ótimo. Um bom escopo aí das tuas atividades. Fechamos o segundo bloco e no terceiro bloco, como de costume, a gente vai botar ele na parede para saber como é que ele gerencia todas essas variáveis, como é que ele faz finanças, marketing, recursos humanos, né? Tecnologia, novas perspectivas. Vamos ver tudo isso aí. Já voltamos. Maravilha. Terceiro bloco, nosso programa Gestão de hoje, falando com Marcelo Sommer, da M-Sommer Produções. Marcelo, vamos lá, já que o programa é de gestão, a gente tem que sempre falar também de gestão. Como é o teu desafio de gestor? Claro que, pelo fato de tu trabalhares numa área que tu tem uma afinidade, né, tem toda uma experiência, isso te dá um olhar interessante. Mas uma coisa é ser o DJ de final de semana, outra coisa é ser o profissional focado em qualidade, em tecnologia, em novidade, em cursos. Como é que tu gerencia tudo isso na M-Sommer? Bom, vamos lá. Eu nunca sonhei em ter que virar empresário, né? Isso foi uma consequência de uma paixão que vinha e a coisa acabou tomando um corpo, foi crescendo. E aí, em alguns momentos, eu tive que optar, né? Tipo, era DJ, aí todo mundo vinha, mas tem que ser tu que toca no meu casamento. Pô, mas aí eu só posso fazer um casamento por fim de semana. Sim. Eu tenho estrutura para fazer 5. Então, um dos sonhos eu já larguei ali no meio do caminho, que eu gostava muito de fazer isso, né? Quando eu tinha que dizer que, pô, os DJs que trabalham comigo estão mais atualizados. Eu tinha que dizer que eu era ruim para conseguir evoluir com o negócio. Então, foi essa uma das mudanças e aí a empresa acabou tendo um crescimento grande. E, em dado momento, a falta de preparo, nunca estudei para isso, né? Então, a vida vai ensinando e a falta de preparo me colocou em algumas situações, lá com quase 30 funcionários, aquela coisa toda, com dificuldade de gerir isso tudo. Eu acabei percebendo que eu estava saindo da minha missão. Né? Que com essas pessoas acabava eu fazendo... Em resumo, a empresa acaba quase ficando na mão dessas pessoas. E aí eu, de novo, percebi que, pô, não é isso que eu quero para mim. E, enfim, contratando assessorias de gestão de pessoas. Tipo, eu não estudei isso, vamos buscar quem estuda para isso e buscar esse conhecimento. E eu fiz uma reflexão e voltando na minha origem do que me satisfaz e o que é a missão, né? Esses selos de qualidade que a gente participa também, eu não tenho vergonha de dizer. Quando falava em missão, para mim era uma frasinha que escrevia na parede. Certo. E aí tu vai aprendendo que a missão realmente tem que ser... É o teu propósito, É o teu propósito. E
Na dúvida, olhe sempre para ele. Tá, e quando eu aprendi isso, que mudou toda a minha gestão. E aí, quando tu fala muito de treinamento, de parte técnica, foi um momento que eu decidi, isso tem 2 anos e pouco, que o importante são pessoas e não a parte técnica. Pessoas que estejam a fim de seguir nessa tua missão, que estejam alinhadas com essa missão. Certo. A parte técnica tu treina, se a pessoa está afim, tu treina. Agora, se a índole da pessoa, se a pessoa não... Isso tu não consegue mudar, é difícil. Tu faz as gestões de pessoas e tal, mas isso não muda. Então, foi uma mudança, de novo, eu digo assim, fazer o que tu gosta. Não adianta às vezes tu ter 30, 40, 50, 100 funcionários, se a coisa começa a virar um bolo e não é mais prazerosa. Então chegou um momento que eu também acabei quase vivendo isso, de perder o tesão pelo negócio. Que não, a gente tem que focar em pessoas. Quem está afim de seguir nessa... Então a gente reestruturou novamente. E aí tu me pergunta, como trabalha? A gente trabalha constantemente com gestão de pessoas, nós temos momentos só com a equipe que não se fala em trabalho, periódicos cafés da manhã, ações. A gente não trabalha com essa coisa de churrasco de confraternização lá na empresa, não existe. A gente faz ações que envolve ou é num rafting com a galera, ou que sempre tem coisas para te estar conhecendo. Às vezes tu passa a semana inteira trabalhando com um colega teu de trabalho e tu não sabe direito da vida do cara. E a pressão da monta, desmonta, monta, desmonta, e isso acaba criando alguns atritos do dia a dia. Então essas ações que a gente faz de assessoria de pessoal, essas ações internas, é que fazem a coisa se tornar leve. Porque, querendo ou não, é um trabalho pesado, né? Porque as pessoas olham o evento bonito, mas nós somos os primeiros a entrar e os últimos a sair. E eu tenho que colocar num evento pessoas educadas, que vão virar uma noite trabalhando, ficar longe das suas famílias, e é fim de semana. Elas não podem, nós temos todas as normas da empresa que não podem com bebida alcoólica na noite. Tem que ter uma conduta diferenciada. Então a gente sabe o quanto isso também exige das pessoas. Então a gente procura valorizar isso da melhor forma possível. E quando eu falo em valorizar, não é só financeiramente, né? É como pessoas. Então hoje eu não consigo nem chamar de funcionário, nem de colaborador. São praticamente a empresa, são sócios da empresa, porque o administrativo não funciona sem a parte técnica. Então acaba sendo uma família que não adianta eu vir aqui te vender qualidade, pararia, falar um monte de coisa bonita para ti. Quem vai fazer essa entrega é a equipe técnica. Então são eles. Então se tu não estiver bem alinhado, eles não bem alinhados com essa missão da empresa, jamais vai funcionar. Certo. Tu, nesse pequeno histórico que tu disseste aí, teve pelo menos dois momentos que tu paraste para pensar, opa, são dois momentos muito fortes na minha vida. Foi quando eu decidi fazer o que eu gostava e quando eu tive que fazer, quando eu percebi que eu estava indo para um caminho errado, saindo um pouco da minha... É importante para o gestor fazer esse autoconhecimento organizacional, né? Essa terapia organizacional. Com certeza. E aí participo muito de cursos de gestão, de RH, de várias coisas, porque essa troca de experiência também com outros empresários, porque o que tu diz é que no teu dia a dia, às vezes tu não consegue enxergar, tu está dentro daquela roda, então quando tu sai, te relaciona com outras pessoas, tu consegue também às vezes olhar um pouco o teu negócio de fora, né? Como é que é essa questão da tecnologia na tua área? As novidades? Sim, ela anda muito rápido, né? Os equipamentos são os mesmos, mas vai trocando. Vamos dar um exemplo dos painéis de LED. Olha, não faz muito tempo que o painel começou a substituir muita coisa, mas também a cada meio ano está trocando a qualidade deles. Então hoje tu faz um investimento pesado num equipamento e, cara, passou meio ano, tu já não consegue mais cobrar a alocação que tu cobrava dele, porque já tem um de qualidade melhor e então isso a coisa vai... Claro. Então essa gestão também ela é delicada, porque o que a gente faz lá com iluminação e outros equipamentos? A gente usa ele um determinado tempo, não muito longo, e a gente já coloca isso à venda no mercado para outras pessoas, para poder ir renovando. Fazer o giro. Porque se tu ficar muito tempo,
querendo tirar suco daquele negócio sem fazer um investimento novo, depois tu não pega mais. Isso é que nem trocar de carro, né? Sim, sim. Se tu deixar para ficar muito velho, depois a distância aumenta e tu não consegue mais, né? Beleza. Bom, M-Sommer tem site, tem, né, pessoal, Fanpage, tudo direitinho. Face e tal. Vale a pena você entrar lá e dar uma visitada e conhecer um pouquinho do trabalho do Marcelo. E, obviamente, frequentar os eventos dele também, contratar, né, o pessoal. Muito bom. Realmente, a gente sabe, aqui na Univates a gente usa muito o serviço do Marcelo, né, e sempre com excelente qualidade. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, pelas suas dicas aí. E agradecemos a você também que nos acompanhou no programa Gestão de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá!